Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Vamos conversar sobre estratégia na busca da eficiência? Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Antes de iniciarmos, eu vou convidar você, caso ainda não seja inscrito no canal, que se inscreva no canal. Ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre estratégia para a gente poder fechar a série O Gestor Público Eficiente. Pois é, esse é o nosso último episódio da série e eu gosto da ideia da gente trazer a estratégia como a cerejinha do bolo para a gente poder finalizar essa série. Que, por mais que a gente não tenha falado especificamente talvez a palavra estratégia, do que a gente conversa ao longo dos vídeos desse canal, eles de alguma forma estão relacionados com a estratégia. E de fato a gente precisa ter esse olhar, né, para a organização, para a nossa equipe, para o nosso setor, com esse olhar mais voltado para a estratégia, porque é assim que a gente vai conseguir chegar na eficiência como um todo. Por que eficiência e estratégia são completamente relacionadas? Bom, o que é estratégia? É a gente ter uma forma de ação que consiga alcançar aqueles objetivos que são importantes para a nossa organização, no caso a organização pública, e para o nosso cliente, que no caso é a sociedade brasileira. Então, se a gente consegue colocar em prática ações que fazem com que a gente alcance os resultados esperados, a contento, no tempo certo, com o uso de recursos disponíveis e até uma certa economia, né, esses recursos utilizados com mais inteligência, a gente está falando de eficiência. Então, se eu atinjo os objetivos organizacionais, seja que a organização espera, seja que a sociedade espera, no tempo que eles esperam, na qualidade que eles esperam, com aqueles recursos que a gente tem disponível e de preferência sendo bem utilizado, sem desperdício, a gente está falando de eficiência. Então, quem é esse gestor público eficiente? É aquele que ao longo da série aprendeu quais eram as competências que precisavam ser desenvolvidas, quais são as áreas suas pessoais, profissionais e dentro da organização que precisam ser desenvolvidas, como é que ele deveria trabalhar com a sua equipe, desenvolver os talentos da sua equipe individualmente, saber colocar essa equipe para trabalhar em conjunto e apresentar os resultados esperados, porque nós queremos atingir a estratégia organizacional. Como? Com eficiência. No tempo certo, com a qualidade certa, com o bom uso dos recursos que nós temos disponíveis. Isso é eficiência. Então, nada mais justo, nada mais certo do que a gente terminar essa série falando de estratégia. Eu vou te convidar, de fato, se você não teve a oportunidade de assistir aquela série sobre a desmistificação da estratégia, eu te convido a assistir. Porque ela é uma estratégia, ela é uma série muito importante se você quer se desenvolver como um gestor público. Porque ali eu já falo para vocês, eu falo que a estratégia está em todas as áreas da organização. Qualquer membro da organização pode atuar estrategicamente e contribuir para a estratégia organizacional. A estratégia é mais simples até do que muitas pessoas pensam que é. Então, essa série, Desmistificando a Estratégia, ela é uma grande base se você é um gestor que, de fato, você quer se desenvolver profissionalmente, ser cada vez melhor como gestor, mais eficiente. Agora, se você ainda não assistiu, fica aqui comigo, vamos conversar sobre essa estratégia na busca dessa eficiência e quando você tiver um tempinho, volta lá e assista a série, que é uma série muito boa para nós gestores. Então pronto, você já sabe o que é eficiência, no meu ponto de vista, pelo menos, mas dá uma pesquisada. A eficiência é a gente conseguir alcançar os resultados esperados, né? Atingir os objetivos esperados no prazo correto, ou às vezes até antes, na qualidade esperada, ou até vezes mais, com os recursos disponíveis, ou até sem precisar usar todos esses recursos disponíveis. Quanto mais eficiente você for, melhor vai ser nesses três aspectos, mas você vai atingir os resultados, certo?
Como é que a gente faz isso bem? Usando estratégia. A estratégia nos ajuda a atingir esses objetivos organizacionais. Então, para você, gestor, o primeiro passo, se você quer ser um bom estrategista, se você quer ser um gestor público eficiente, a primeira coisa que você precisa saber é quais são as estratégias da organização. Essa organização, da onde você faz parte, da onde você é responsável por gerenciar uma área, você precisa conhecer toda essa organização. Não que você precise trabalhar em todas as áreas, mas você precisa entender como essas áreas estão interrelacionadas. Você precisa saber quais são as estratégias dessa organização, você precisa saber quais são os objetivos que precisam ser atingidos. Então você precisa conhecer a organização, em especial qual é a estratégia dessa organização. Tem organizações que têm uma estratégia mais clara, você vai lá, procura no site, você vai encontrar uma palavrinha chamada planejamento estratégico. Tenho diversas restrições com relação ao planejamento estratégico, mas ele é um passo no nosso processo de identificar qual é a estratégia organizacional, tudo bem? Se você não conhece muito da organização, sugiro você dar uma olhadinha se tem esse planejamento estratégico. Por mais que ele não seja atual, por mais que ele não te ajude muito, ele vai te dar alguns aspectos que vai te deixar bem claro para quem que essa organização trabalha. O que ela oferece, como que ela precisa oferecer esse serviço, qual a expectativa dessa oferta de serviço público. Também ele vai te mostrar mais ou menos como essa organização é estruturada. Se você não encontrou isso no planejamento estratégico, verifica outras informações dentro do próprio site da sua organização. Se não, converse com seus pares, vá em outros setores, converse com as pessoas, busque por profissionais que já trabalham nessa equipe há mais tempo e conhecem essa organização melhor. Tudo isso faz parte desse seu processo de aprendizado. E isso vai te ajudar no processo de construção da sua estratégia, da estratégia do seu setor. Então, conheça a sua organização e tente identificar quais são as estratégias dessa organização, mesmo que essas estratégias não sejam muito claras, mas você precisa ter uma boa ideia de quais são essas estratégias. Segundo ponto, identifique, entenda, saiba qual é o papel do setor do qual você gerencia dentro dessa grande fotografia que é a organização como um todo, da estratégia da organização. Qual é a importância do seu setor para a organização atingir a sua estratégia, para a organização atingir os seus objetivos. Então, você precisa entender qual é a situação do seu setor dentro da estrutura geral que é a organização que você já aprendeu. Então, qual é a área, o que é preciso entregar, como que é preciso entregar, qual a importância do serviço que eu ofereço, para quem que eu entrego, quem são os setores que estão em volta de mim que de alguma forma estão relacionados comigo e têm um impacto dentro dessa organização, dentro do meu setor, ou eu impacto em outro setor. Você precisa então entender qual que é o papel do seu setor dentro da organização, certo? Terceiro passo, você precisa entender qual é a situação do seu setor. Como é que o seu setor, quais são os recursos que você tem hoje disponível no seu setor? Porque é isso que está disponível para você conseguir contribuir para a estratégia organizacional. Se você já entendeu qual que é o papel do seu setor dentro da organização, então me diga quais são os objetivos do seu setor. O que o seu setor precisa entregar. Quais são os resultados que ele precisa entregar, para quem ele precisa entregar, quando ele precisa entregar. Sabendo quais são os recursos que você tem disponível, o que é que você precisa entregar, a gente começa a pensar em que é a estratégia. Outro ponto, você precisa saber quem é você hoje, as competências que você já tem desenvolvido, o conhecimento que você já tem desenvolvido e o que você precisa desenvolver mais para você conseguir alcançar esses objetivos do setor que você gerencia. E o mesmo dos membros da sua equipe. Quem são esses membros? Quais são as competências que eles têm? O que é preciso ser desenvolvido para que eles consigam se responsabilizar por outras tarefas que também são importantes para que juntos consigam atingir os objetivos do seu setor. Então, esses são os primeiros passos importantes. Conhecer a organização, conhecer qual é o papel do seu setor dentro dessa organização, conhecer a situação do seu setor hoje, e conhecer os recursos que estão disponíveis e as suas características também hoje, Porque se você tem uma estratégia que você vai pensar para um determinado prazo, se você precisa desenvolver alguma competência, você já sabe pelo menos o que você precisa desenvolver. Esse já é um grande passo. Então você precisa saber
aonde você está hoje, situado dentro desse contexto. O que sou eu hoje, minha equipe hoje, meu setor hoje, minha organização hoje, certo? Bom, feito isso, você precisa entender quais são as estratégias que o seu setor precisa atingir. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que o seu setor pode contribuir para a organização atingir os seus objetivos? Então aí você precisa identificar. E o meu setor precisa entregar tal serviço em tal tempo, de tal qualidade, por exemplo. Eu preciso entregar tal quantidade de serviço de tal qualidade em determinado tempo. Então, você precisa definir quais são os objetivos do seu setor. Você precisa fazer isso sozinho? Não. Você pode incluir a sua equipe para vocês juntos definirem quais são os objetivos do setor. O que vocês precisam atingir e entregar para que o seu setor tenha os resultados esperados por essa organização? Para que esse seu setor consiga atingir os objetivos esperados pela organização. Então, vocês precisam juntos, sentam em equipe e determinam quais são esses objetivos que precisam ser entregues. E aí eu te digo, gente, é muito simplificado que eu estou falando aqui um pouquinho de estratégia para vocês, mas já te vai dar uma boa ideia. Quem é você hoje e a sua equipe hoje? O que é o seu setor hoje? E o que é que você precisa entregar? Quais são os objetivos que o seu setor precisa atingir? Às vezes não ficou claro com você, você chamou a sua equipe e juntos vocês definiram isso. É legal fazer isso em equipe, eu gosto muito. Eu entendo que o trabalho de estratégia, na sua maioria, ele é um papel do gestor. Só que esse gestor, ele precisa compartilhar as coisas com a equipe, porque como é que eles vão saber o que eles precisam fazer se você não compartilha, se você não comenta, ou você só determina que ele faça uma determinada atividade, mas ele não sabe por que isso faz sentido, por que isso é importante. Se você compartilha essas informações com a sua equipe que fazem sentido para eles e mostra a importância do trabalho deles, eles vão ficar mais engajados e motivados. Então é importante. Eu gosto que traga a ideia da estratégia para conversar com a equipe, sim. Então, eu sei como é que eu tô hoje, minha equipe tá hoje, meu setor tá hoje. Eu sei o que é que precisa ser para ser considerado satisfatório, para que essa equipe seja considerada uma equipe de sucesso, para que esse setor seja um setor com boa produtividade, com bons resultados. Tá vendo? O que você precisa fazer agora? Definir a estratégia que vai te tirar da onde você está para onde você quer chegar. Então, gente, gestor público eficiente sabe onde ele está e sabe onde ele quer chegar. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer planos de ações para tentar percorrer, esse caminho entre a situação atual para onde ele precisa chegar, que seria uma situação futura. Renata, isso significa que eu preciso fazer um planejamento estratégico? Não significa que você precisa fazer um planejamento estratégico. Mas significa que você precisa ter em mente que seja, ou compartilhado com a sua equipe, meios de ação para que você consiga atingir esse resultado. Então isso você precisa ter muito claro. Então hoje, eu com a equipe, conversamos quais são os possíveis objetivos desse setor. Aí você já aproveita que você está com eles e pergunta o que a gente poderia fazer para alcançar isso com o melhor resultado. Então vocês determinam o melhor plano de ação. Às vezes faz uma redivisão de tarefas, às vezes os profissionais da equipe precisam de mais treinamento para poder desenvolver algumas atividades que eles ainda não estavam fazendo, ou não na qualidade esperada. Às vezes o que está sendo preciso ou o que é necessário para conseguir atingir esse objetivo é mais profissionais, é algum outro tipo de recurso, é mudar a forma de trabalho, que às vezes a forma de trabalho que está sendo feita não está sendo adequada. Eu não sei. Como é que você faz isso? Conversando com a sua equipe. Ela é uma grande fonte. De fato, a sua equipe, ela vai ser a sua aliada, se você, de fato, é um gestor público líder, que a gente já acabou de conversar no episódio passado. Então, o que vocês precisam? Saber onde estão, saber onde querem chegar, então definir esses caminhos, que são as estratégias, o que a gente vai fazer, o que é preciso fazer para a gente conseguir atingir esses objetivos. Um outro ponto que também pode te ajudar a definir essas informações é você, gestor, conversar com um profissional que esteja acima de você. Às vezes é um corregedor, às vezes é um órgão fiscalizador,
às vezes é um outro profissional num outro cargo mais alto, ele também vai poder dizer, fala assim, olha, o que eu espero de você, da sua equipe, do seu setor é isso, isso, isso. Aí fica mais fácil também para te ajudar. E às vezes você pode perguntar, sugestões, o que a gente pode fazer então para conseguir alcançar? Eu não sei, mas isso precisa ser feito. Bom, então ficou definido esses planos, né, o que precisa ser feito para sair da onde nós estamos para chegar onde devemos chegar. Um dos pontos importantes que você precisa ter em mente é que esses planos poderão precisar de mudanças ao longo do tempo. Porque pode ser que hoje você tenha uma visão do que precisa ser feito, mas ao longo do percurso você perdeu um recurso, às vezes você ganhou um recurso, às vezes um objetivo mudou, às vezes situações mudam, né? A única coisa que a gente tem certeza é que as coisas irão mudar. Então você como gestor, estrategista, eficiente, você precisa estar aberto a essa necessidade de refazer esses planos e refazê-los toda vez que seja necessário. Porque, gente, um planejamento estratégico que é feito pensando para 2 anos, 5 anos, 10 anos, ele dificilmente, ou numa situação que eu não consigo nem pensar, ele nunca vai chegar lá na frente exatamente igual como ele foi pensado há anos atrás. Ele provavelmente vai ser alguma coisa que não tem efeito nenhum, porque a nossa situação vai mudando, o contexto vai mudando e a estratégia precisa ser adequada. Então, o planejamento estratégico não serve para nós. A gente está falando agora aqui nessa situação de gestor público eficiente, pode ser um setor pequeno, pode ser um setor grande, pode ser uma grande organização. A gente não está falando de planejamento estratégico, a gente está falando de definir meios para se alcançar os objetivos e esses meios precisam ser revistos a todo momento. Então você, gestor, você precisa estar aberto a essa situação e sempre ficar atento. Alguma coisa mudou, essa situação é diferente, eu preciso rever essa forma de fazer. Então você fazer todos os ajustes que são necessários sempre que forem necessários. Uma das coisas também muito importantes que você precisa entender é saber como que você consegue monitorar esses planos de ação, essas ações que você está definindo como sendo importantes para se alcançar os objetivos. Então, toda vez que você definir assim, nós precisamos entregar 100 produtos até o final do ano, tudo bem? Essa é uma situação fictícia, preciso oferecer 100 serviços até o final do ano, digamos que esse seja o seu objetivo. Você precisa definir formas de monitorar se você está no caminho certo. Então você precisa deixar claro quais seriam essas formas de monitorar, que aqui a gente vai trazer uma informação que é um pouco nova, ou talvez seja um pouco velha, mas que ela é importante para você nesse processo de estratégia, que é você saber definir quais são os indicadores que o seu desempenho está de acordo com o que está sendo planejado. Então, por exemplo, digamos que você precisa então fazer essa entrega dos serviços num determinado momento, e aí você define que a cada 2 meses, por exemplo, você precisa entregar, 15 serviços. Então você vai verificar a cada 2 meses se os números de serviços entregues estão dentro desses indicadores que você entende serem adequados para o seu desempenho. E aí, digamos que depois passou 2 meses, você entregou 10 e não entregou 15, que seria um número adequado. Aí você precisa sentar e ver, mas por que a gente não fez 15? O que é preciso fazer? Preciso dar mais treinamento? Preciso mudar uma forma de trabalho? Preciso, às vezes, rever esse indicador de desempenho? Eu não sei, mas você precisa ter com clareza que você, ao longo do seu processo de estratégia, você precisa saber monitorar. E a forma de monitorar isso é usando esses que a gente vai chamar de indicadores de desempenho. Você precisa definir quais são, você precisa conhecê-los e você precisa utilizá-los no processo de tomada de decisão, porque eles vão te mostrar se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que a gente conversou sobre os indicadores de desempenho, que é um vídeo muito importante. Eu acho que o gestor público, para ele ser eficiente, ele precisa saber como é que ele está, né? Como é que ele está caminhando, se ele está conseguindo alcançar os objetivos. Então, ele precisa conhecer de indicadores de desempenho, certamente. Um gestor que não monitora o seu desempenho, o desempenho da sua equipe, não é gestor, certo? Então, você precisa trabalhar bem essa situação.
Eu vou deixar esse link do vídeo para vocês e corre lá e assista depois esse vídeo que ele vale a pena. Então, se você consegue monitorar o desempenho do seu setor, da sua equipe, se você consegue verificar se está sendo possível alcançar os objetivos que vocês definiram como equipe, ou você sozinho, o gestor preferiu fazer esse trabalho sozinho, não tem problema. O importante é que o seu processo de tomada de decisão precise estar de acordo com essas estratégias que você está definindo, ou que você está definindo junto com a sua equipe. O seu processo de tomada de decisão precisa estar de acordo com esses objetivos que você precisa alcançar. E aqui é um ponto importante. Às vezes a gente acha que o gestor ele é bem aceito se ele só toma decisões que sejam positivas ou que sejam identificadas como positivas pela sua equipe. E aqui eu vou te dizer, na maioria das vezes, o gestor vai precisar tomar decisões que são mais difíceis, que muitas vezes não serão tão popular, ou muitas vezes o membro da equipe não vai entender muito bem por que essas decisões estão sendo tomadas dessa forma. Só que o gestor precisa tomar. E onde é que ele precisa, utilizar de base? Como é que ele precisa ter a base para tomar a melhor decisão possível? Essas decisões precisam estar de acordo com essa estratégia, com os objetivos dessa organização. Às vezes a decisão de fazer uma mudança, de adequar uma situação, de abrir mão de um membro da equipe, de receber um outro membro, às vezes qual membro vir, qual não vir, pedir mais recursos, não pedir, definir a função que vai dar para um profissional ou não. É importante que o gestor tenha em mente que a estratégia vai ajudar nesse processo de tomada de decisão para que essa decisão seja mais acertada, para que os resultados a médio e longo prazo sejam melhores para a equipe. Então, muitas vezes o gestor ele vai tomar decisões que parecem difíceis ou que às vezes não são bem recebidas pela equipe num determinado momento, mas esse profissional está pensando na estratégia organizacional, na estratégia do seu setor, e pode ter certeza, com o passar do tempo, os outros membros da equipe vão entender quais foram os motivos dessa tomada de decisão e vão verificar que essas decisões estão alinhadas com o processo de estratégia do setor, da organização. Claro, desde que não machuque ninguém, não agrida ninguém, que é o mínimo esperado no processo de tomada de decisão. Mas gestor, pense, o bom tomador de decisão, ele também é um bom estrategista. As decisões e a estratégia estão sempre muito bem alinhadas, então você precisa prestar atenção nisso. Você está com uma decisão difícil de tomar? Pensa na estratégia do seu setor, da sua organização. Isso vai te ajudar a tomar a melhor decisão para a sua equipe, para o seu setor, para a sua organização. E um dos pontos finais desse processo de estratégia, pensando que esse gestor público eficiente vai então atingir certamente essa eficiência, tem a ver com a equipe que a gente já conversou o tempo todo, Desde o começo dessa série a gente está falando de ações que esse gestor precisa fazer que impactam diretamente na equipe. Por quê? É esse gestor líder que vai liderar a sua equipe no alcance desses objetivos que foram definidos e que foram alterados e foram adequados com o passar do tempo, conforme as mudanças vão acontecendo e conforme os indicadores de desempenho vão indicando que precisam haver alterações. Mas o importante é que esse gestor, estrategista, eficiente, líder, vai usar a sua equipe da melhor forma possível. Ele vai liderar a sua equipe para que juntos consigamos atingir esses objetivos organizacionais. Então, essa relação entre o gestor e a sua equipe é muito importante para se alcançar o objetivo organizacional, a estratégia organizacional. A estratégia do seu setor, se for alcançada, vai contribuir para o alcance da estratégia organizacional, que por sua vez vai atender às expectativas da sociedade. Eu sei, pode até ter ficado um pouquinho corrido essa ideia da estratégia, mas eu vou te convidar, a gente já conversou bastante sobre estratégia aqui no setor, e se você tiver alguma dúvida, volte lá na série Desmistificando a Estratégia. Eu vou dizer para você, mesmo que você ache que não caberia a você definir uma estratégia, eu vou te dizer assim com certeza, a estratégia ela pode surgir em qualquer parte da organização. Basta o gestor ter essa consciência que ele é um ator ativo nesse processo de estratégia organizacional. E quanto mais preparado ele tiver para tirar as estratégias do campo das ideias, do papel, melhor vai ser
para a sua equipe, para o seu setor, para a sua organização e certamente para a sociedade. Então, o que eu gostaria que você, gestor público, fizesse? Você quer se desenvolver como profissional, ajudar a sua organização a atingir esses objetivos, a atender melhor a sociedade? Se você acha que você precisa desenvolver mais essa competência de visão estratégica, de gerenciamento estratégico, eu sugiro a você que você procure por cursos, verifique formas de desenvolver essa competência, porque ela é muito importante. É notório a diferença entre um gestor preparado, que tem essa noção de estratégia, para um gestor que não tem. Os resultados são muito diferentes. A estratégia é uma vantagem competitiva para um profissional que está bem preparado. E o serviço público agradece os profissionais, os gestores que estão preparados para contribuir para o melhor atendimento à sociedade. Então, esse era o recadinho que eu queria passar sobre estratégia. Se você quer aprender mais sobre estratégia, primeiro eu te convido a assistir a série Desmistificando Estratégia aqui do canal. E depois, se você achar ainda que você precisa de mais alguma coisa, se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem, compartilhe a sua experiência comigo, compartilhe as suas dificuldades, ou às vezes até o que você acredita que você pode melhorar ou não. Estou sempre aqui disponível para ajudar todos vocês. Eu entendo que esse trabalho que eu faço de compartilhar o meu conhecimento para todo e qualquer servidor público que esteja disponível, esteja interessado em assistir os meus vídeos, eu estou sempre disponível, porque eu acredito que é assim que eu vou contribuir para a melhoria do serviço público. Se você deixou de assistir algum episódio da série O Gestor Público Eficiente, volta lá e de preferência tente assistir esses episódios em ordem, porque eles têm uma ordem que faz sentido nesse processo de desenvolvimento. E nós acabamos com a série por aqui. Eu agradeço imensamente todo o apoio que recebi de vocês. E agora eu vou tirar um tempinho de férias, eu tenho alguns cursos para dar. Estou indo oferecer um curso agora para os gestores do TRT da 2ª Região. E agora já vem o final do ano e eu tenho várias coisas para poder desenvolver para o canal Gestão Pública Estratégica. E eu espero encontrá-los no próximo ano. Mas eu desejo a vocês, se a gente ainda não tiver mais oportunidade de se encontrar, sim, né? Seja por gravação, seja por live, eu desejo a todos vocês um ótimo, feliz Natal, um ótimo ano novo e que 2021 seja um ano muito melhor para nós e para toda a humanidade que a gente está precisando, viu? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser compartilhar sua experiência, seu conhecimento, deixa aqui na parte de comentários do vídeo. E eu agradeço imensamente pelo apoio e por estar comigo durante a série O Gestor Público Eficiente. Eu vejo vocês no próximo ano. Muito obrigada.